nasci num sítio, me criei lá no sertão. Aprendi desde menino novo a montar touro, pulador e cavalo redomão. Vim um dia pra cidade grande trabalhar na festa do peão. Me envolvi no mundo das drogas, um mundo cheio de ilusão. Mas Deus me resgatou deste mundo com sua forte e potente mão. Hoje tudo é diferente, eu vivo mais contente com Jesus Cristo no coração. Pois é bem isso. Esse verso talvez resume um grande pedaço, uma porção grande da minha vida. Mas há uma pergunta que ecoa sempre. As pessoas, elas querem saber quem é o Bob, né? Quem é o Bob Machado? Quem é o pastor Eduardo? Quem é o pastor Bob? Ou simplesmente o Bob ou só o Eduardo? Quem é ele? Ele é um menino simples. Eu gosto de tratar isso com a simplicidade que o meu coração tem. Descendente de uma família baiana, né, de uma família que veio da Bahia, muito pobre por sinal, e se instalou ali na cidade de Kaiowá. Kaiowá, a cidade da minha paixão, a cidade do meu coração, a cidade que eu mais amo. Cresci e criei naquela cidade. Como toda criança, eu cresci na roça, joguei futebol, fiz tudo que uma criança, um adolescente faz. A minha vida seria normal se não fosse as nuances, as tragédias que envolveram desde sempre. O meu nascimento já foi uma dificuldade muito grande. Depois, quando eu estava para completar 8 anos de idade, exatamente dia 14 de setembro de 1978, porque o meu aniversário é dia 21 de setembro, a minha mãe ela foi colher tomate. E quando ela foi colher tomate, a intenção dela era angariar recursos, dinheiro, para poder fazer uma festinha de 8 anos para mim. O que aconteceu? Caiu um raio e ceifou a vida da minha mãe. E eu ia fazer 8 anos de idade. Aí, sem pai, filho de uma mãe solteira, numa família completamente humilde. Quando a gente diz humildade nesse sentido, para se entender, na questão toda, né, de conhecimento, minha avó analfabeta, financeiramente nós não tínhamos condições ali de uma subsistência legal, a gente dependia muito de favor das pessoas. Agora imagina um menino prestes a completar 8 anos de idade, ficando órfão, sem saber quem é o pai. Naquele tempo a gente não tinha esse negócio aí de é bullying, é isso, é aquilo. Não existia essas coisas, mas fazia parte do nosso cotidiano. Cresci ali na escola, órfão de mãe, e aí a gente sabe que criança é criança, adolescente é adolescente. Os apelidos chegaram, a situação de não poder dar uma resposta para aquela sociedade, embora pequena ali, me trouxe muitos traumas, muitas angústias. E eu me tornei um menino violento, que era a única forma de eu poder dar uma resposta daquilo que as pessoas faziam comigo. Como eu ia fazer? Eu dava um jeito, então, de arrumar uma briga e causar isso. Mas eu sempre fui uma pessoa versátil. Deus, desde o meu nascimento, me capacitou com um dom chamado autodidata. Então eu sempre aprendi as coisas muito rápido. E isso fez com que a minha juventude fosse uma juventude que, embora com muita dificuldade, eu pudesse encontrar caminhos para traçar a rota que me trouxeram até aqui aos 53 anos de idade e que agora está sendo traçada, né, para uma nova rota. Eu fui atleta, eu fui campeão regional, eu fazia 110 com barreira, 400 com barreira e salto com vara. Legal, porque isso trouxe para mim conhecimento de pessoas, relacionamento com um professor, por exemplo, que fez o papel paterno naquele tempo. Na verdade, eu fui tendo pais durante o tempo, mas eu era muito apaixonado por um esporte chamado rodeio. E eu comecei como atleta de rodeio. Eu era peão, eu montava em touros.
mas eu não fui muito bem sucedido, não. Alguma coisa deu certo, mas a maioria delas não deu, não. Eu não consegui. Mas Deus me deu uma voz. E a voz que Deus me deu, eu entendo que é o meu talento natural. E Deus me deu o dom da oratória. A gente nem sabia que era oratória, eu só sei que eu sabia falar bem. Semana da Pátria na escola, precisa de alguém para recitar versos. Eu decorava com muita facilidade os versos e sempre tive uma voz mais forte do que a dos outros meninos, então eu era escolhido ali. Mal sabia eu que eu estava sendo trabalhado por Deus para no futuro me tornar um locutor de rodeios. E eu me tornei locutor de rodeios, tive uma inspiração de vários locutores e eu me tornei locutor de rodeio. Começo muito difícil, carregando caixa de som nas costas, carregando a arena nas costas, montando e desmontando a arena. Naquele tempo a gente se envolvia num todo. Mas aprove a Deus assim estabelecer que eu fizesse sucesso. E na década de 90, o nome Bob Machado, ele ecoou sobre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, passou por Minas Gerais, Espírito Santo, esteve no Rio de Janeiro, em vários lugares. Deus me deu a graça de viajar como locutor de rodeios, conhecer pessoas maravilhosas. O esporte e o rodeio é uma família, a família rodeística, como nós chamamos, né? Ainda hoje eu convivo e tenho relacionamento com muitos desses amigos do rodeio. A gente mata a saudade quando nos encontramos, quando vamos a alguma festa. Mas o rodeio é a escolha de Deus para lapidar esse dom de oratória, de falar em público, de conversar com pessoas. Foi aí que Deus escolheu para a minha vida a forma que Ele escolheu para poder me lapidar, para que eu pudesse chegar até o sacerdócio. Eu me recordo que a fama me fez muito bem, porque um menino pobre, miserável, um menino que não tinha reconhecimento de nada, que tinha apelidos pejorativos, que tinha que brigar o tempo todo, de repente se torna o famoso da cidade. Um menino que andava a pé, daqui a pouco compra um Fusca, depois um Opala e vai trocando de carros. Tudo isso dádivas dada por Deus através do rodeio. Da mesma forma que o rodeio me fez bem, eu me fiz mal, porque a lacuna do meu coração que permanecia aberta, esse vazio que às vezes nós temos dentro do coração, que a fama, o dinheiro, o status quo, a profissão, o crescimento profissional não consegue suprir, e eu não sabia o que era, isso foi ficando cada dia maior. E então não foi difícil para mim me envolver com bebida, não foi difícil para mim me envolver com drogas, com práticas que, assim, não são agradáveis, né, a uma pessoa de bem. E eu me envolvi com cocaína durante muitos anos. Dentro da arena, o Bob era o cara mais famoso, o cara que tirava foto, que dava autógrafos, que gravou um CD, que vendeu muito bem, né? Naquela época em que os locutores lutavam para gravar, nós gravamos o CD Bob Machado, Caipira de Verdade, o primeiro CD de rodeio com músicas raízes, vendeu muito bem, um sucesso enorme. O que aconteceu é que com tudo isso, a lacuna, esse vazio do meu coração, ele aumentou. E a única forma que eu encontrei para suprir era ficar no quarto de hotel, envolvido com drogas, envolvido com bebidas, e cada dia mais isso foi aumentando até que eu cheguei no momento em pensar em tirar minha vida. Quando eu tentei o suicídio, eu escrevi uma carta despedindo de todo mundo, e foi um momento muito triste, porque eu me recordo de um quarto onde eu chorava amargamente. As nuances, o detalhe, eu não quero ficar falando, porque são lembranças traumáticas que, embora curado pelo Senhor, ainda fazem o meu coração ver quanto inocente ou ignorante eu fui quando eu pensei em tirar minha vida, porque eu estava afundado num poço de depressão, num poço de angústia,
mas por fora era tudo bem, né? Aquele ditadão que a gente tem aí no mundo que por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Eu era bem assim. E eu me recordo que quando eu tentei o suicídio, depois disso eu dei uma acordada e eu disse, eu preciso procurar algo que preencha isso. E Deus então, Ele levantou pessoas, e as pessoas vieram conversar comigo a respeito de um Deus que poderia fazer a diferença na minha vida. Fui apresentado a Jesus, e quando eu fui apresentado a Jesus, eu encontrei a pérola preciosa. Explicar isso para as pessoas, às vezes, é difícil, porque as pessoas não conseguem entender se elas não tiverem a experiência empírica nas suas vidas de acreditar num Deus que nós não vemos, de acreditar num Jesus que morreu na cruz e ressuscitou por nós, sem ao menos termos certeza se isso não foi apenas mais uma história. Mas quando a experiência entrou no meu coração, a experiência de poder vivenciar isso, a experiência de poder ter isso, eu vi que essa história não era apenas uma história, era uma história completamente verdadeira. O Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, o Espírito Santo me convenceu da justiça e depois me convenceu do juízo de Deus e eu entendi. Eu entendi que o caminho para preencher a lacuna, o vazio do meu coração, o vazio que estava dentro de mim, era caminhar com Jesus. Então eu decidi caminhar com Jesus pelo restante da minha vida. E isso tem feito a diferença. Eu que não tinha expectativa nenhuma, Ele me deu família, me deu uma esposa, me deu filhos. E eu hoje posso sorrir e dizer que Deus tem mudado a minha sorte. Mas não foi só isso que aconteceu, porque quando eu percebi tudo isso, todo esse amor, tudo isso que me envolvia, foi tão avassalador dentro do meu coração, que aí eu parei para pensar e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa por pessoas que se sentem igual eu, por pessoas que estão também vivendo este momento, pessoas que precisam de uma resposta para suas angústias, para suas tristezas, para suas dúvidas, para pessoas que são extremamente talentosas, grandes profissionais nas mais diversas áreas, pessoas que fazem diferença na vida de outras, mas que lá dentro elas estão precisando urgentemente de uma resposta para poderem sair dos seus quartos negros, escuros, para abrirem as suas gavetas e colocarem então para fora aquilo que está tomando conta do seu coração e não estão lhe fazendo bem. Alguém que enxugue as suas lágrimas silenciosas, aquela lágrima que não escorre pelo rosto, mas que machuca no coração. Então eu entendi que Deus estava me convidando, me chamando para algo maior e mais sublime. Foi aí que eu resolvi deixar as arenas do rodeio e me tornar um pregador da palavra. Quando eu decidi me tornar um pregador da palavra, a priori era um projeto para dar o testemunho, conversar com pessoas, um projeto mais externo mesmo, não algo fechado dentro de uma igreja, mas Deus ele foi trabalhando no meu coração e eu fui ao seminário teológico. E eu me tornei pastor, eu sou pastor da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, mas eu vou a vários lugares, falo em várias igrejas, comunidades, igrejas neopentecostais, pentecostais, e eu amei demais esse negócio. E hoje eu sirvo a uma igreja, né? Estou servindo a uma comunidade com muito amor no meu coração, cuidando de vidas, ajudando pessoas, mas eu sei que Deus tem mais. Deus tem muito mais para fazer em mim e também para fazer além de mim. Sonhos, eu tenho bastante, muitos deles não se realizaram ainda, né? Mas os meus sonhos de conquistas materiais, de conquistas profissionais, eles estão todos em segundo plano, porque o meu maior sonho hoje é que esse projeto aí, lá em 1999, quando eu fui
convidado por Deus e me tornar um pregador da palavra, eu sonhei com algo maior. Eu vejo as coisas sendo transformadas, se avolumando, e eu sei que está chegando um novo tempo. Esse novo tempo talvez seja o tempo das realizações dos sonhos. Eu sei que Deus ele quer realizar sonhos em mim, através de mim, e eu sei que durante todos esses 23 anos aí que eu estou envolvido com a pregação da palavra, foi apenas uma escola, foi apenas um caminho, uma jornada que me trouxe até aqui para que o Projeto Farol nascesse dentro do coração. O projeto é algo diferente, é algo legal. O Projeto Farol é o meu sonho. O Projeto Farol é o que está queimando o meu coração. Ele não é uma igreja, né? Não é uma igreja, ele faz parte da igreja, do corpo. Quando eu escrevi o livro É Possível Ser um Farol, ele é o norte dessa tônica, dessas palestras, eu quero usar essa palavra, que fazem a diferença. Uma igreja para esse tempo, uma pregação para esse tempo, para esta juventude, para esta geração, que é uma geração completamente diferente da geração que me foi apresentada quando eu comecei dentro do Evangelho. O Projeto Farol, por exemplo, ele tem ministrações para a área financeira. Nós temos aí o curso de vida financeira à luz da Bíblia. É um curso fantástico. Eu não quero ensinar as pessoas a ficarem ricas, porque hoje na rede social todo mundo está ensinando as pessoas a ficarem ricas. E nós sabemos que nem todos vão ficar ricos e abastados, mesmo porque a palavra prosperidade não está ligada ao dinheiro, está ligada a um sentimento de paz, a um sentimento de realização e de tranquilidade. Então, quando eu falo de a vida financeira à luz da Bíblia, é um curso que ensina as pessoas a terem equilíbrio na vida financeira. E uma pessoa com a vida financeira equilibrada, ela é uma pessoa próspera porque ela não vai viver esses momentos de angústia, de ter que correr atrás para pagar as suas contas. É um curso que ajuda muito. Outro curso é o próprio curso de revitalização de igreja. Nós, às vezes, estamos dentro de igreja e quando a gente fala em revitalizar, nós pensamos que a igreja é uma igreja que está com problemas, com muitas dificuldades. Não. Às vezes a nossa comunidade ela precisa de uma revitalização. E eu elenquei 10 erros que nós cometemos quando vamos revitalizar uma igreja e principalmente quando vamos transicioná-la para uma igreja em pequenos grupos, células, grupos de crescimento, seja o nome que cada um use, né? Mas tudo isso está dentro do livro e é fantástico, porque são experiências minhas, experiências que eu trouxe e que hoje eu estou aplicando na comunidade que está funcionando. Porque os desabores desse ministério que hoje nos é apresentado, desta igreja que não está transformando a pessoa por um todo, de forma geral, não estou criticando ninguém, ela está incomodando alguns pastores e nós precisamos entender que o nosso chamado não é para termos uma igreja grande, mas é para termos uma grande igreja. E uma grande igreja pode ter 70 pessoas e ser uma igreja extremamente relevante na sua comunidade. É um curso fantástico. Por exemplo, nós trabalhamos na área emocional. Eu li um livro do Peter Scazzero que diz que a espiritualidade é emocionalmente saudável. E a partir dali, eu comecei a trabalhar sobre inteligência emocional na nossa área profissional. Eu sou professor, né? Deus me deu a capacidade de estudar. Eu sou professor de sociologia, de história, de geografia. Sou professor de filosofia, de ética, sou professor de empreendedorismo social. Então, através disso, eu juntei todas essas coisas nesses cursos. E nós temos condições, por exemplo, de trabalhar a área emocional. A inteligência emocional que o Goldman trouxe, nós temos também dentro de Davi, por exemplo, uma expertise de inteligência emocional em Davi que é fantástica. Muitas pessoas nas nossas igrejas estão sofrendo porque as suas emoções estão com problema, com dificuldade. E quando as nossas emoções não estão centradas, nós temos uma tendência até mesmo ter desequilíbrio financeiro, por exemplo, desequilíbrio na saúde. Então nós precisamos, assim como a Escritura vai dizer, né, que vá bem a tua alma como vai bem a tua vida. Nós precisamos por um todo estarmos
né? Por isso, o Projeto Farol, essas palestras que eu tenho trabalhado aqui na minha comunidade, na comunidade que o Senhor me colocou, né, para que eu possa cuidar, e agora ela está expandendo. Nós vamos, dentro do projeto de sonhos, agora elencar aí também uma plataforma de cursos. E esses cursos, eles têm um custo, não serão sempre muito baratos, mas a ideia é que talvez eu consiga estar indo a alguns lugares para trazer palestras, ajudar igrejas, ajudar empresas, ajudar pessoas com o meu testemunho de vida, com a experiência de vida na altura dos meus 53 anos. Eu acredito que essas palestras estão sendo bem fomentadas e elas podem ajudar as pessoas. Então, as palestras agora, elas serão, de repente, sei lá, eu nem sei se estou aí para vender alguma coisa, não é essa a intenção, mas eu acredito que toda a experiência do rodeio, toda a experiência eclesiológica, toda a experiência que nós tivemos na vida, elas precisam servir para alguma coisa. E agora eu quero gastar o restante da minha vida, que vai ser longa ainda, mas estando com pessoas, falando em roda de 10, de 15, ou numa plataforma, falando para mais pessoas, seja dentro de uma igreja, ou seja para comunidades, ou num evento preparado para podermos falar sobre essas temáticas: inteligência emocional, espiritualidade emocionalmente saudável, falarmos sobre transicionamento de igrejas para pequenos grupos, revitalização, né, vida financeira, todas essas coisas para aprendermos juntos. Então esse novo momento do Projeto Farol é para o Bob Machado falar realmente quem ele é, que foi a tônica que nós começamos lá. O Bob Machado continua sendo um menino simples, que nasceu ali na cidade de Caiuá e que hoje ele só quer ser usado pelo Eterno para poder falar do amor de Deus através dessas coisas. O seu testemunho de vida, o testemunho do Eduardo, o testemunho do Bob, ele pode influenciar, por exemplo, pessoas que estão envolvidas aí com drogas, sem expectativa, esperança de vida, talvez pessoas que estão à beira de uma tentativa de suicídio, mas que uma palavra de alguém que passou por tudo isso, né? Eu tenho feito isso em sala de aula com os meus alunos, tenho falado com eles, eu tenho trazido esperança. Eu acredito que Deus está querendo dar esperança para uma geração sem norte, para uma geração sem foco, para uma geração sem futuro, como diz muitos por aí. Mas eu acredito nessa geração. E em sala de aula eu sei que a minha missão não é só lecionar. Em sala de aula a minha missão é se fazer presente na vida dos meus alunos. E eu sei que muitos deles, né, alguns estão em igreja, outros não, mas muitos deles são profissionais hoje e agradecem conselhos que receberam. É isso, talvez seja essa, né? Ser um conselheiro para esta geração. De que forma? No púlpito de uma igreja, palestrando para uma empresa, para as pessoas, ou no tete-a-tete, no bate-papo, a igreja chama isso de discipulado pessoal, ou só numa conversa informal. Essa é a diferença. O Projeto Farol vem chegando e o Bob Machado vivendo essa nova expectativa. Se eu voltaria para os rodeios, essa é uma coisa que o futuro vai responder. Talvez, se houvesse a oportunidade de poder falar desse amor de Deus, de em 10 minutos ou num momento poder falar tudo que eu estou falando nesse vídeo para algumas pessoas, seria interessante. Mas a minha vida está na mão do Eterno, na mão de Deus. E isso que vai fazer a diferença. Essa é um pedaço da minha história. Quem quiser ouvir mais, quiser ouvir ela completa, recheada em 2, 3 palestras, é fácil. É só entrar em contato com a gente, nós vamos estar indo aí. O preço? Não tem preço. O preço é apenas a honra de podermos sentar numa mesa e compartilharmos juntos. A mesa fala da comunhão, de termos comunhão juntos. As outras coisas são apenas detalhes. E eu sei que o Projeto Farol é um projeto que nasceu já no meu coração há muitos anos,
mas agora é a hora do embrião ganhar vida. Vai ser uma honra poder servir os vários lugares em que Deus me levará. Essa é um pedaço da minha história e daquilo que Deus tem para fazer. Um abraço, que Deus abençoe, que Deus possa conduzir tudo que foi falado e a vida de todos aí, para que em breve, quem sabe, nós podemos nos encontrar. Vou nessa.